Olá, bom dia, bem-vindos à terceira edição do Trino Connect. Meu nome é Edson, sou executivo do Trinopolo e nessa manhã estou junto com o Juremir Milani, nosso presidente, com o Otávio Bonvino, da Village Marcas e Patentes, para falar sobre registro, patente e outras proteções para softwares. Obrigado, Otávio, pela disponibilidade de conversar conosco nessa manhã. O Otávio é diretor de TI da Village Marcas e Patentes, especialista em gestão de propriedade intelectual, matemático, técnico em telecomunicações, programador e analista de sistemas sênior. É um tema bastante relevante para as nossas empresas. Muitas vezes o patrimônio principal, o ativo das empresas são os seus softwares, seus aplicativos e as suas marcas. Então, é uma forma que a gente tem de proteger os ativos das empresas associadas. É um tema que muitas vezes a gente releva, porque pode ser um pouquinho chato, vamos dizer assim, mas é extremamente importante para que a gente saiba tratar esse assunto, essas proteções, de forma adequada. Então, muito obrigado à Village por ter se disponibilizado a conversar conosco, o Antônio por ter intermediado essa conversa, e também obrigado a todos os nossos patrocinadores, HDN Digital e o Sicredi, que nos apoiam nesses eventos durante o ano de 2020. Eu quero deixar também à disposição de quem quiser fazer perguntas no decorrer dessa apresentação, pode utilizar o chat do Zoom ou do Facebook, ou então se inscrever pelo chat, que pode fazer a pergunta ao vivo, ao final, para o Otávio, se assim preferir, porque estamos todos na mesma sala aqui do Zoom. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Juremir, para a sua saudação, e na sequência ele já passa para o Otávio para proceder aí a sua explanação e depois, ao final, a gente abre o espaço para essas perguntas, para as dúvidas dos associados. Obrigado e um bom evento a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Trino Connect sobre registro de marcas e patentes. Otávio, muito obrigado pela tua disponibilidade. É um assunto que nos interessa muito. A gente tem conversado bastante nas nossas reuniões de empresários sobre a questão de marcas e patentes. É uma das coisas que vai aparecer nos indicadores de cidades inteligentes. Então, a gente tem acompanhado bem de perto essa questão de registros de marcas e patentes. Antônio, obrigado pela parceria lá, já são 7 anos que a gente está junto, né? Então, obrigado mesmo por intermediar essa conversa. Só vou reforçar o que o Edson falou, a questão de perguntas, por favor, pelo chat do Zoom, chat do Facebook. Estamos à disposição. Otávio, boa palestra, está contigo. Obrigado, Juremir. Obrigado, Edilson. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade aí de vocês, para a gente poder falar e explicar um pouquinho. Espero poder agregar um pouco de informação, né? É um assunto um pouco, às vezes, em alguns tópicos ele pode ser mais denso e mais extenso. Eu espero pelo menos dar uma explanada geral para vocês terem essa visão geral, vamos dizer assim, do que a gente consegue, o que a gente pode, o que a gente deve ou não com relação à proteção de software. Certo? Eu vou só compartilhar minha tela aqui para colocar uma apresentaçãozinha para a gente acompanhando. Juremir, você quer que eu acompanhe o chat? Eu consigo acompanhar o chat do Zoom. Fica bem à vontade, Otávio. Tá, do Face não. Então, se aparecer alguma coisa no Face, se você puder dar uma ajuda aí, pode ser interessante. Sem problema. Estão vendo minha tela aí? Sim, tudo certo. Tá joia. Então, vamos lá. Bom, vamos começar assim por algumas definições, tá? Só para a gente deixar isso um pouco claro, e às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida, apesar de que todo mundo aqui é da área de tecnologia, mas às vezes é sempre bom reforçar, tá?
Com relação a gente fazer a proteção de software, que comumente a gente chama de programas de computador, para nós é a mesma coisa. Eu vou tratar do mesmo jeito um software, um programa de computador, um aplicativo, um sistema de computador, tá? Um sistema via web, não importa, ok? Qualquer coisa que a gente que envolva código-fonte é um registro de software. Tá certo? Então, é um registro de software, é uma patente de software, nós vamos ver que não chama bem uma patente de software, mas é uma patente envolvendo software, e a gente envolve esses mesmos mecanismos de proteção. Então, só para a gente deixar claro que tudo que eu falar com relação a software vale para aplicativo? Vale, né? Não é porque está rodando no celular, não é porque está rodando no servidor web, não é porque está rodando na geladeira, não é porque está rodando num console de videogame que a gente trata diferente, ok? Então, independente de onde isso roda, é um software e a gente trata essa proteção como software, ok? Então, vamos falar primeiro, eu vou falar de duas coisas, vou falar de registro de software, vou falar de patente de software e vou falar um pouquinho de outros tipos de proteção que a gente pode complementar, que também são interessantes a gente manter aí. Interessante a gente ter essa visão e esse conhecimento que existem também. Bom, o registro de software. Registro de software é um direito autoral, tá? Ele é encarado como direito autoral. Por quê? Porque ele é feito e realizado em cima do código-fonte. Então, o que a gente protege num registro de software é o código-fonte, tá? Isso significa que é como se a gente protegesse literalmente um livro. Então, são as mesmas proteções. Existem algumas particularidades em relação ao registro de um direito autoral padrão, né? Um deles é o tempo, ele tem um tempo um pouco menor, que é quase irrelevante, porque um direito autoral padrão ele tem uma validade de 70 anos após a morte do autor. O registro de software ele vale por 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao registro ou ao lançamento do software. Tá? Então, essa é uma diferença, mas no geral, ele é uma proteção autoral. Tá? Então, significa que a gente protege mesmo a duplicação e a cópia de código-fonte. Tá? Isso não envolve ideia do software, isso não envolve funcionalidade do software, não envolve o processo do software. É exclusivamente em cima do código-fonte. Tá? Por mais que às vezes a gente queira, né, que o registro de software abarque mais coisas, mas ele é justamente para isso. E existe motivo para ser assim. Né? Então, o foco é no código-fonte. Uma coisa interessante que eu acho legal a gente ter conhecimento é que, como ele é uma proteção, nós vamos ver daqui a pouquinho que é uma proteção que abrange um pouco mais de coisas, é interessante a gente incluir no registro de software, e isso é possível e não é até indicado, né, que você não inclua só o código-fonte no teu registro. Você inclua a documentação do sistema de desenvolvimento, né, a documentação de desenvolvimento, se quiser a documentação de operação também pode, a estrutura de dados, né, documentação de análise, tudo que o que eu costumo indicar para os clientes, olha, pega toda a tua pasta de desenvolvimento, né, todo o teu código de desenvolvimento mesmo, e a gente compacta isso, né, num arquivo e vamos registrar esse arcabouço de documentos aí para dar sustentação a algumas coisas que a gente precisa. Né? Quem pode registrar é a pessoa física ou jurídica. Tá? Então, tanto uma empresa como uma pessoa pode ser titular. Você pode ter um misto disso, você pode ter a quantidade que você precisa. Não existe limite. Tá? Esse limite também existia, por exemplo, em registro de marcas. Era o único registro que a gente tinha aqui que tinha um titular só.
você colocava isso no nome de uma empresa só, né? Isso caiu, né, com o advento do Protocolo de Madrid agora, 2, 3 meses, no meio do ano, mais ou menos, o INPI liberou a gente chama de multititular, né? Então, registro de marca, registro de patente, registro de desenho industrial, praticamente todos os registros podem ter quantos titulares forem necessários. Então, isso é uma coisa interessante, porque pode resolver alguns problemas jurídicos e de propriedade mesmo. E você pode ter quantas pessoas, ou o número que você desejar, o necessário para como titular, tá? E pode ser misto e não tem problema algum. A única coisa que os registros não dão, nesse caso, é se existe uma divisão de porcentagem, né? Se isso não é dividido por igual entre todos os titulares, esse tipo de informação tem que ficar à parte num contrato, porque os registros eles só indicam quem são os titulares, não a participação de cada um, tá? Isso é bem simples assim no registro mesmo, mas também nada que um contrato à parte não resolva esse problema, tá? E como eu falei, a proteção vale por 50 anos, né, após o 1º de fevereiro, e como ela é uma proteção autoral, o registro de software ele é um direito autoral. O direito autoral está no acordo do TRIPS, então todos os países que fazem parte desse acordo aceitam esse registro, tá? Então, um registro de direito autoral, ele automaticamente é válido nos 176 países que têm esse acordo. E isso dá uma segurança um pouco maior e mais ampla do que um registro de marca, por exemplo, que ele é nacional, é territorial. Você precisa registrar isso em todos os países que você vai atuar, por exemplo, né? E a patente é a mesma coisa, você também tem que registrar em todos os países que você vai atuar e que é a proteção territorial naquele país. Então, o direito autoral não, e é uma coisa interessante, pode ajudar a estender essa proteção sem necessidade de fazer um registro em outros países. E por que fazer um registro de software, né? O que eu mais gosto, o que eu acho mais legal com relação ao registro de software é que ele define o titular, tá? Então, ele tem proteção contra a concorrência desleal, contra a cópia, contra não sei as coisas. Ele oferece esse tipo de proteção, porque se existe isso, com o registro você prova que você é o dono daquilo e consegue mais facilmente tomar alguma medida judicial ou legal contra um terceiro, né? Contra um outro que venha copiar ou fazer uso ilegal, se apropriou de software, que é muito comum, por exemplo, você tem gente que se apropria de software e desenvolve em cima e cria outro e acaba vendendo isso em cima do que você criou, né? Então, para você entrar com esse tipo de medida, o registro de software te dá um suporte mais simples. Você não precisa provar que você é dono do software. Senão você tem que entrar naquela briga para falar assim, eu sou o dono, tá? Eu não tenho registro, mas eu sou o dono, eu desenvolvi. Está aqui toda a minha documentação, está aqui os meus documentos que provam que eu comecei a desenvolver isso desde tal data. E aí você tem que passar por uma perícia para fazer aquilo, para você estabelecer e definir que você é o titular e não ter dúvida disso, para depois você ir discutir a questão da cópia e da pirataria ou da apropriação indevida que aconteceu, né? E então a definição do titular para mim é uma das coisas mais interessantes do registro de software. Primeiro, além dessa questão de ação, o que eu acho mais legal é que ela define o dono, né? Então é assim, olha, eu tenho uma empresa que desenvolveu um software. Essa empresa tem 3, 4 sócios, às vezes tem um sócio, às vezes tem você tem 1, 2 sócios desenvolvedor, você tem um investidor, você tem um que cuida da administração da empresa, por exemplo. E aí, no fim, é assim, quem é dono do software, né? Quem que é o titular desse software? Você
quem tem direito sobre aquilo? Quem desenvolveu? É a pessoa jurídica? É a pessoa física? São as pessoas físicas envolvidas? É o software que está lá? É o sócio que entrou desde o começo e começou a desenvolver? É o sócio que entrou depois? Né? Então, quem é o dono efetivo daquilo? Quem que que tem direito sobre aquilo? Então, quando você faz o registro, o que você faz? Você coloca isso, estabelece isso claramente num documento. Então, você fala assim, olha, o titular do meu software é a empresa, né? É a pessoa jurídica, ela detém os direitos. Então, se eu preciso dividir isso, ou vender isso, ou negociar isso, eu vou negociar com essa pessoa, com esse titular que está aqui. Então, isso acaba sendo um ponto bem interessante, porque facilita a negociação com o investidor. Né? Vamos colocar no negócio, ou muitas vezes o investidor vem para... ele investe na empresa, mas eu preciso ter faz parte o meu ativo, né, da negociação. Então, se eu não tenho a garantia, ou deixo isso claro, de quem é o dono do ativo, né, isso também pode se tornar uma discussão no futuro. De quem que é o dono, olha, isso não fazia parte, ou isso fazia parte, eu tenho também, eu também quero, eu também sou dono, mas não tem como provar. Quando você faz isso, você elimina isso, você pacifica esse tipo de questão. Você fala assim, olha, o titular são essas pessoas, ou é essa empresa, e aí quando você discute um investidor, por exemplo, ele se torna sócio dessa empresa com determinado X de capital, significa que ele tem X% do software, por exemplo, né? Desse ativo. Né? Isso acontece também com marca, acontece com patente, acontece com direito autoral. Você fixa isso fica claro. Né? E uma outra coisa que é interessante é que é simples você fazer uma transferência desse ativo. Né? Então, eu transfiro o registro de software para outra pessoa, para outro titular. Então, eu tenho um documento claro de que, a partir daquele momento, todo mundo assinou e reconheceu aquilo e averbou, e isso foi transferido efetivamente. Né? Não é só uma questão de você falar, ou uma questão que está no contrato social da empresa. Né? Você pacifica esse tipo de coisa. Então, isso eu acho um negócio bem interessante. Né? É uma segurança jurídica do negócio mesmo. Né? É um suporte que a gente tem melhor. Né? Claro, você tem outras vantagens, como é obrigatório ter o registro de software para participar de licitação de governo. Se você não tiver, você não participa. E por que isso? Justamente porque o governo não está te incentivando a fazer registros. Né? Ele está se protegendo contra pirataria. Né? Porque se eu contrato ou licencio um software, que certeza que eu tenho que quem está me licenciando tem os direitos de me licenciar aquele software, certo? Quem me garante que ele não se apropriou isso de outra pessoa e está me vendendo aquilo? Está me licenciando e me passando para usar. Como é que eu vou ter certeza que aquilo é dele? E pela lei que a gente sabe da lei de pirataria, você tem uma coparticipação quando você compra uma coisa pirata, mesmo não sabendo que aquilo é pirata. Então, não importa se você sabe ou não, né? Você não pode alegar ignorância. Você também tem corresponsabilidade na pirataria nesse caso. Então, quando você tem certeza que você está comprando de um titular, né? Ou licenciando isso de um titular, você se exime dessa responsabilidade, né? Olha, eu comprei desse cara, está aqui, ele me apresentou o registro de software. Se esse registro de software é ilegal ou não, aí é uma responsabilidade dele e uma briga que ele vai ter com o outro titular de software, e eu consigo me eximir dessa corresponsabilidade. Então, isso também traz um suporte e uma garantia melhor para os clientes, porque você tira essa opção. Então, quando o governo fala assim, olha, eu só licencio softwares de quem apresenta o registro de software,
é obrigado a me apresentar um registro de software, na verdade, ele está se protegendo, né, contra esse tipo de situação. Tá? Aí você pode, um registro de software, como ele é um objeto de ativo, você consegue colocar isso em averbações de contrato de tecnologia, né, em contratos de licenciamento ou em contratos de compra e venda mesmo, ou de licenciamento, o que você precisar, porque você fixou esse objeto, então você tem um número de processo, isso está claro, e você pode até anexar o certificado de registro nesses contratos. Então, esse tipo de coisa é bem legal. Parece que, se eu não me engano, alguns, como o registro de software também é um indicador de inovação, ele também facilita e ajuda em alguns financiamentos. Tá? Eu não sei se o FINEP, se o financiamento do Inova, tem alguns, tem um monte de financiamento de Inova, né? Cada estado tem um. Então, eles também auxiliam nesse tipo de financiamento, que também ajuda a você te dar uma segurança jurídica melhor também no processo e oportunidades melhores. Né? Então, isso seriam os principais pontos de registro de software. Piratarias não são só de terceiros, tá? Só para abrir um parênteses aí, é muito comum a gente ter problemas de funcionários ou de cisão de empresa, de sócio, né? Os sócios separam, ou funcionários saem da empresa, levam uma cópia do software e você tem que altera isso e começa a vender, e você tem que tomar alguma medida, o registro de software te dá esse suporte. Né? Então, a proteção do código-fonte em si, ela também é importante, ela também é interessante. Né? Ela também te dá suporte para várias coisas. Né? Se você tem uma cisão de sociedade, quem vai ficar com o software? Né? Quem é o dono do software? Se o software já é de titularidade da empresa, né? Quem ficar com a empresa fica com o software. Então você não tem, você limita, diminui um pouco o escopo da discussão e passa isso para ser uma questão societária e não uma questão de titularidade. Então isso fica claro para todo mundo na hora que está acontecendo esse tipo de coisa. Então isso ajuda bastante. Por isso que a gente tem essa indicação de registro de software para poder resolver esse tipo de questão. Então, quando a gente pensa assim, eu estou registrando o software e eu vou proteger só o meu código-fonte, mas o meu código-fonte não sai daqui de dentro da minha empresa, o meu sistema é via web, ele está só nos meus servidores, é um SaaS e ninguém tem acesso, então eu não tenho problema. Eu tenho controle sobre isso, mas a questão que não é só essa de pirataria e de cópia. Né? A segurança jurídica que você obtém e alcança com registro e uma proteção dessa é justamente um pouco maior do que essa questão de copiar e duplicar o código. Essa questão só de pirataria. Então, ela vai um pouco mais ampla, que eu acho bem bacana isso. Que a gente indica bem e muitas vezes a gente não percebe que ela é necessária. Né? A gente fala assim, eu não preciso, não tem essa necessidade, e às vezes isso vai ajudar muito, às vezes isso é interessante mesmo, justamente por causa disso. Tá? Aí tem algumas questões, vamos dizer assim, processuais com relação ao software, que é quando fazer o registro. Né? A gente indica fazer o registro, por exemplo, no início da comercialização, tá? Porque você está comercializando, você já estabeleceu uma versão 1.0 lá de lançamento, você já tem uma quantidade de código suficiente para você registrar, e boa. Então, isso já tem um montante, vamos dizer assim, né? Um core, uma substância pronta e desenvolvida para você fazer o registro. Não adianta você fazer o registro quando você está começando a desenvolver. Por mais que você tenha códigos, às vezes falta muito
do que você precisa para completar isso, né? A outra opção, às vezes, é no término do desenvolvimento, que pode ser diferente do início da comercialização, né? E você faz um registro. Aí você pode ter você pode atualizar esse registro, tá? Quando você faz uma grande atualização, uma grande alteração. Então, uma pergunta muito comum assim, olha, eu vou fazer o registro, eu faço muita correção, eu faço muitos loops, tem muitas coisas, eu estou sempre mexendo no código, todo dia o código está alterando, eu preciso atualizar esse registro quando? Né? É onde a gente precisa entender que, como o registro de software, ele protege o código, o escrito mesmo do programa de computador, por mais que a gente faça correção, né, por mais que a gente faça atualizações, por exemplo, ou agregue novas funcionalidades, você dificilmente muda o core, né, o núcleo do teu sistema. Né? Você não perde a identidade do sistema. Porque quando a gente for usar um registro de software, eu preciso usar, eu vou efetivamente usar o registro de software contra uma contrafação. Alguém copiou o meu código-fonte, está modificando e vendendo isso. O que eu preciso mostrar? Né? O que eu preciso provar? Eu preciso provar que aquele código-fonte que esse terceiro está usando, ele é meu. Né? Ele foi copiado de mim sem a minha autorização e está sendo alterado sem a minha autorização, está sendo comercializado sem a minha autorização. Então, eu vou ter que fazer uma perícia, tá? Para provar que o código-fonte dele é igual ao meu, tá? Ou foi derivado do meu. Né? Então, isso não significa que ele precisa ser exatamente igual ao meu, significa que eu preciso provar que ele partiu do meu para o dele. Então, se a pessoa for pegar o teu código-fonte e refatorar inteiro e refazer, não vai ter... ele vai ter praticamente desenvolvido uma coisa nova, não vai fazer muito sentido. Mas se ele pega isso e altera algumas partes, e você mesmo assim consegue provar que aquilo partiu de você, você estabeleceu a premissa de que foi copiado, e aí você parte para a discussão do que fazer, né, do que você quer que aquela pessoa pare de fazer, né, ou o quanto que você ela vendeu e te impediu de venda ou está te cessando ganhos, esse tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue provar, por exemplo, que um software partiu de outro, às vezes pelas linhas de comentário do software, não pelo código em si. Né? Você pega linhas de comentários iguais em dois softwares, você sabe, quem desenvolve sabe claramente que aquele software foi desenvolvido a partir de um ou de outro. Então você tem essa base. Por isso que às vezes a documentação e toda o arcabouço embaixo, eles te dá suporte para você, estruturas de dados, por exemplo, que vamos dizer assim, seria raríssimo você desenvolver dois softwares diferentes com uma estrutura de dados exatamente igual. Né? Não faz sentido. Então você consegue às vezes provar que aquela pessoa se apropriou do teu ativo e do teu software por detalhes que estão envolvidos não só na questão da igualdade do software em si. Né? Porque se ele alterou isso, ele partiu do seu software. Se ele partiu do seu software, ele copiou o seu software, fez uma apropriação devida, você não autorizou, e isso é uma quebra de direito autoral. Tá? Por isso que também o software entra nessa legislação de direito autoral. Né? Porque é isso que o direito autoral faz. Ó, isso eu desenvolvi, isso eu criei, é a minha criação, eu tenho direito sobre isso e terceiros não podem copiar, não podem duplicar e não podem alterar sem a minha permissão. Se eu consigo provar que ele partiu da minha obra, né, e da minha criação e fez alguma coisa sem a minha autorização, eu tenho a contrafação. Então, eu não preciso registrar todas as alterações de erro. Não preciso fazer... cada alteração eu preciso atualizar. O que a gente recomenda é assim, olha, você fez uma inclusão de módulos novos, que são às vezes independentes, ou você colocou muita coisa no sistema e você acha que
aquele volume já está descaracterizando, ele pode ser apropriado sem eu conseguir provar que isso está dentro do meu registro, você faz um registro novo. Tá? Ou, claro, uma refatoração, que eu alterei uma linguagem de programação, isso é um registro novo. Tá? Como o registro de software do código-fonte, o mesmo programa escrito com outra linguagem de programação, ele é um outro registro. Ok? Então, isso é bem claro que a gente precisa fazer o registro nesses casos. Então, são situações que a gente precisa entendendo melhor como vai ser usado o registro de software, você entende quando você precisa fazer uma atualização. E, só para abrir um parênteses, a gente não faz uma atualização do registro de software. Tá? A gente faz um novo registro. Tá? Uma das características do registro no INPI, tá? Que é um avanço que eles tiveram e conseguiram implantar isso e funciona muito bem, é que você não precisa mais mandar nenhuma linha de código para eles. Na verdade, você não precisa nenhuma linha de código sai da tua empresa ou do teu domínio. Porque, como é feito o registro, basicamente hoje, antigamente era bem diferente, né? Você tinha que imprimir todos os seus códigos-fontes, colocar em envelopes e mandar para lá. Depois isso evoluiu um pouco, a gente pegava toda a documentação e gravava num CD e mandava para registro. Hoje, a gente pega a pasta do projeto inteiro, por exemplo, ou toda a documentação que você quer incluir, zipa tudo isso, coloca num arquivo só, cria um hash desse arquivo e a gente registra esse hash. Esse arquivo que eu registrei, eu não posso mudar, porque daqui 30 anos eu tenho que gerar o algoritmo de hash e ele tem que ser igual ao hash registrado, e aí eu sei que esse arquivo é desse registro e consigo, então, utilizar os dados e as informações nesse arquivo, que eu sei que não foram alteradas, para o que eu precisar, né, no uso desse registro. Tá? Então, o código e a tecnologia ou o teu desenvolvimento não sai de dentro da sua empresa. Você consegue. A única coisa que a gente precisa e que é necessário é o código hash desse arquivo que você vai ter que guardar e é a sua responsabilidade guardar isso. Você perdeu o arquivo, você perde o registro, né? Porque você não tem como fazer a correlação entre o zip e o hash. Tá? Dúvidas frequentes normalmente com relação a registro de software, essa que eu já falei, de correções de erro, né, inclusão de novas funcionalidades. Uma coisa comum é, por exemplo, eu uso software livre como base, ou eu uso bibliotecas de software livre. Né? O que você faz? No fundo, você pode incluir toda essa biblioteca, vamos dizer assim, no teu arquivo zip. Mas é claro que você não vai ter direitos sobre esses arquivos. Né? Eles vão estar... eles não são seus, eles estão ali só para sustentar o teu desenvolvimento. Mas a parte que você escreveu e você desenvolveu, elas são sua criação e você pode ter esse registro. É interessante você notar que é o seguinte, se você você fez uma alteração de software livre, tá? Existem alguns softwares livres que usam licenças como a LGPD, acho que a versão LGPD não, nossa, fundi pra caramba lá. A GNU, algumas licenças, a gente chama que elas são contaminantes. O que é contaminante? Ela é livre e eu distribuo e licencio esse software, esse código-fonte com essa licença, né, a GPL, né? Desculpa, acho que a GPL V2, ela é bem contaminante. Eu tenho que distribuir isso, tenho que distribuir esses arquivos de forma livre também, e não posso restringir isso. Então, eu posso alterar, posso usar, posso
posso criar em cima, mas eu não posso, por exemplo, em algumas licenças mais radicais, eu não posso vender, eu tenho que distribuir gratuitamente, eu tenho que, se eu usei esse pedaço de código, essa biblioteca, ou esse software para fazer o meu software também tem que ser livre, também não pode ser comercializado, também não pode ser vendido, e também eu tenho que distribuir o código-fonte. Então, isso é licença contaminante. Tá? Então, nesse caso, eu posso fazer o registro? Eu posso. Tá? Eu só não posso usar o registro. Por quê? Porque eu não vou conseguir impedir ninguém de pegar aquele código-fonte, alterar e continuar usando. Tá? Porque isso vem numa herança do meu software base. Tá? Então, fazer o registro a gente pode. Na hora de usar, pode ser que eu não consiga em cima desse tipo de situação. Então, existe isso também, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, ok? Uso de bibliotecas de terceiros, por exemplo, estão registradas, de repente, está compilado, o meu código tem um monte de bibliotecas que não são minhas. Posso colocar tudo isso no mesmo arquivo e, claro, eu não vou ter direito sobre aquilo. Eu vou ter direito sobre a parte que eu escrevi, como eu citei, ok? Uma outra dúvida, às vezes muito comum, é assim, olha, eu tenho vários módulos e eu comercializo softwares em módulos. Olha, eu vendo só o software eu vendo só o módulo financeiro, eu vendo só um módulo, por exemplo, CRM, eu vendo um módulo de produção, ou divido o meu software em pedaços, posso comercializar eles todos juntos ou separados. Tá? Aí, a recomendação que normalmente eu dou é assim: faça o registro de acordo com os nomes que você comercializa. Por exemplo, se eu dou nomes diferentes para os softwares, faça o registro com os nomes diferentes que você... se eu tenho RPA, RPB, tá? De repente, faz os registros separados, porque se você for participar de uma licitação, ou se você for precisar comercializar isso, ou usar esse tipo de ativo, o registro de software, o que você distingue ele, basicamente, é o nome que você dá para o software. Ele não tem outras informações, ele não tem descrição de funcionalidade, ele não tem... você não mostra o código-fonte para saber aquilo. Então, você faz uma correlação direta entre o software e o nome dele. Né? Então, se você tem mais de um e você comercializa isso, por exemplo, eu participo de licitações, eu uso o software A para uma coisa, o software B para outra, né? Faz o registro dos dois, porque fica mais fácil de você provar que o software que você está licenciando com aquele nome é o software que você tem no registro. Né? Se eu apresento um registro que tem um nome e comercializo o software com outro nome, fica um pouco mais difícil de você fazer essa correlação. Tá? Se você comercializa só com um nome e é simples você fazer essa correlação, faz um registro só, não tem problema. Né? Às vezes, as pessoas fazem, por exemplo, eu tenho um módulo web e tenho um aplicativo, né? Mas eles têm o mesmo nome. Então, às vezes a gente faz um registro só, tá? Mesmo que tenham duas linguagens de programação diferentes. Tá? Eles funcionam, às vezes um é API, o outro é um API, um módulo web, e o outro é um front-end de aplicativo mesmo. Você faz um combo só e faz um registro só. Tá? Porque se uma das partes tiver um problema, você pode pegar aquele mesmo registro e tratar isso como uma coisa só e não tem problema. Se você percebe comercialmente que é interessante você separar isso, separa em dois. Tá? É um parênteses aí. Bom, eu vou ter que correr um pouquinho, né, Judemir? Eu acho que eu estou quase no tempo aqui. Eu vou falar para vocês um pouquinho rápido de patente, tá? Ela é um pouco diferente, tá bom? Só para deixar claro, a gente não pode patentear a ideia, tá? Então, assim, tenho a ideia de qualquer coisa que você tenha a ideia, você não faz a patente da ideia. E muitas vezes mesmo, a gente quer proteger uma ideia de um sistema que a gente teve. E a gente nem implementou o sistema ainda, tá? Então, não adianta. A legislação não deixa você proteger ideias. Se eu pudesse proteger ideias, né, a humanidade não saía do lugar.
Não tem jeito, né? A gente protege quem implementou. A gente protege o quê? Eu tive uma ideia, eu passei por um processo criativo e de resolução de problemas e eu tenho uma invenção. Então, eu protejo essa invenção, não a ideia, tá? E as invenções são patenteáveis, as descobertas não. Isso é interessante porque a gente vai ver que, por exemplo, métodos matemáticos não são passíveis de patente, de proteção, tá? Só para deixar claro, a gente chama patente de software como vamos dizer assim, uma licença poética, tá? O termo correto, né, o termo técnico correto é patente de invenção implementada por programa de computador. Opa, faltou um R aqui. Tá? Então, a patente de software é um termo assim, curto, comercial, que a gente acaba conversando e fica mais fácil, mas no fundo o que a gente está fazendo? A gente está solicitando uma patente de invenção implementada por um programa de computador. Isso é uma propriedade intelectual, tá? E aí aqui é onde ela difere do registro de software. Qual que é o foco disso? O foco é no processo e na funcionalidade. Então, não é no software inteiro, é no problema que ele resolve, é no processo que ele resolve. Normalmente eu costumo falar assim, olha, se teu software consegue, se eu consigo fazer uma patente do teu software, eu tenho que tirar o núcleo da solução do problema daquele software. Muitas vezes o software resolve um monte de problemas, eu posso ter várias patentes. Né? Assim como se a gente pensa, por exemplo, um celular, ele é um monte de equipamentos juntos, mas eu tenho patente da tela, eu tenho patente do sistema de som, tenho patente do processamento de vídeo. Então você tem as patentes, ela não é uma coisa cheia. Eu não tenho uma patente do celular, né? Eu não tenho uma patente do aparelho de celular. Ninguém mais pode fazer um aparelho de celular igual. Não, eu tenho uma patente de vários componentes daquilo que dão determinadas funcionalidades que eu não consigo fazer igual. O caso por exemplo, mais clássico que a gente tem, por exemplo, com relação à patente de celular, era o que é uma patente de software, inclusive. Antigamente, vocês provavelmente já tiveram, a gente tinha os celulares da Motorola que abria, né, era de flip, você abria o celular e ele já automaticamente atendia o telefone. Tá? Então, aquilo era uma patente de software, que fazia o quê? Que ele identificava a abertura do aparelho e atendia automaticamente o software. Então, significa assim que o que isso fez no mercado? Nenhuma outra empresa fez um aparelho de flip, porque se ela tivesse só o fato de eu abrir e ter que clicar para atender, tornava meio inútil a coisa. Né? Então, essa patente de software, ela limitou, era uma das funcionalidades só. Então, eu preciso ter um processo, o foco é no processo e na funcionalidade, e eu tenho que ter um efeito técnico, tá? Eu tenho que ter alguma coisa que resolve e melhora alguma coisa naquele processo. Tá bom? Titular é a mesma coisa, o tempo de proteção de uma patente é 25 anos, a patente de software só pode ser uma patente de invenção, não pode ser modelo de utilidade, então não é 25 anos, é 20 anos, né, Antônio? Errei feio aqui. 25 anos é um modelo de utilidade, tá? É 20 anos, tá? Uma patente de invenção, e a proteção é territorial, tá? Ela é válida dentro do território que você pediu. Tá? Aí com relação à patente. O que é o mais importante com relação à patente de software? A patente de software é assim, para mim saber se eu posso fazer uma patente, eu tenho que ver se minha solução não cai no artigo 10, que fala o que não pode ser patenteado. E o que não pode ser patenteado, muitas vezes uma boa parte dos softwares desenvolvidos. Por exemplo, métodos comerciais, contábeis, financeiros, publicitários, né, que é propaganda, de gestão, de organização, não são passíveis de patente. Então, não adianta eu ter um software que faz uma solução monstra ou gigantesca
e é basicamente um ERP. Tá? Eu não vou conseguir fazer patente disso, porque ele está claramente nessas áreas. Ok? O próprio programa de computador em si, o que significa? Eu não posso pegar o meu programa inteiro, né, e fazer um registro. Por exemplo, para a gente entender, olha, um editor de texto, vamos para coisa simples. Um editor de texto é um programa, tá? Eu posso digitar textos. Ele é um programa em si, então eu não posso fazer uma patente de um editor de texto, tá? Porque o editor de texto ele acaba caindo na ideia e como eu não posso fazer a patente do programa em si, eu não tenho como fazer patente disso. Mas se eu tenho um método no editor de texto que faz, por exemplo, que reconhece ditado ou faz correções de palavras, tá? Por dicionário e alguma coisa, um processo mais inteligente, eu posso fazer uma patente desse pequeno processo dentro do meu sistema. Tá? Por exemplo, eu posso ter patentes de sistemas que fazem diagnósticos de doenças, por exemplo. Tá? Desde que eu não faça esse diagnóstico, não seja, ele só seja uma identificação. Eu não aplique e use isso no corpo humano ou no animal. Porque se eu tenho um método de diagnóstico, por exemplo, para mim diagnosticar alguma coisa, eu tenho que operar o cara para mim ver o que está acontecendo, né? Eu não posso fazer patente disso. Tá? Então, se eu não tenho inferência no corpo humano ou no animal, eu posso fazer uma patente de diagnóstico. Senão, eu não posso. Tá? Então, qual é o problema? Basicamente, caiu no artigo 10, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ter uma patente. Tá? Aí alguns exemplos do pessoal que pede patente no Brasil de software. Tá? Vamos falar de patente de software, que é o que a gente está falando. Por exemplo, o Facebook. Eu fiz essa pesquisa ontem, só para a gente ter uma ideia. Ele tem 260 processos pedidos no Brasil, tem 3 concedidos. Claro, o último, eles pararam de fazer pedidos aqui no Brasil, está em 2015. As patentes de software estão sendo analisadas de 2011, 2012, então são coisas antigas, tá? Demora o processo, apesar de que em alguns casos a gente pode pedir um processo de exame prioritário e tentar acelerar isso, dependendo da aplicação, principalmente. Mas, por exemplo, quase todos os pedidos deles estão focados em negócio e propaganda. Então, isso é muito claro e a maioria foram indeferidos. Né? O Google, por exemplo, tem 750 pedidos, mas tem 250 patentes concedidas. Tá? Muitas delas exclusivamente de software. A Microsoft tem 2.300 e 227. A Microsoft, provavelmente, nesses últimos 10 anos, ela depositou muito mais patentes. Ela tem muita patente ligada a controle de data center, uma série de coisas, não só softwares, mas tem muitas coisas de softwares também. Tá? Só para a gente ter essa ideia. Então, por exemplo, isso aqui é patente concedida, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, é um método implementado por computador e sistema para inferir interesse de usuário. Então, o que acontece? Olha, eu não posso pedir uma patente para mim fazer controle de propaganda, exibição de controle de propaganda, tá? Porque isso é um método de propaganda, de marketing em negócio. Mas, se o meu método ele faz um controle para inferir interesse, e qualquer interesse, não só propaganda, tá? E eu tenho uma solução para isso, eu posso pedir uma patente disso. Então, se eu tenho um processo, tá? E ele independe, por exemplo, de propaganda, ele pode ser aplicado à propaganda, ele pode ser aplicado a comércio, pode ser aplicado a qualquer outra coisa, mas ele é passível de existir sozinho, eu posso pedir a patente. Tá? Então, é uma olhada diferente aqui. Método implementado para consulta visual, sistema de motor de busca visual, armazenamento. Então, isso é do Google também. Método para geração de perfis de usuário.
método de armazenamento para tradução de web com substituição de exibição, né? Sabe quando você entra numa página e ele troca essa página, se quer traduzir para tal idioma, né? Você está em inglês, ele traduz automaticamente a página inteira para o português. É uma patente do Google, é uma patente mesmo, né? É concedida, por exemplo, aqui no Brasil. Método de controle de acesso online utilizando recursos de diretório da Microsoft, por exemplo, para você fazer autenticação, né, a partir de diretório, sistemas facilitantes relevantes em termos de consulta de pesquisa. Que vê isso aqui, tinha uma coisa interessante. Um método apresenta não lembro, senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Isso aqui é a carta patente, está concedida. Tem muitas cartas patentes de softwares concedidas em processos. Claro, elas são coisas mais antigas porque nós estamos analisando coisa lá para trás, tá? Mas isso não significa que o pessoal não está protocolando coisas novas. Então, por exemplo, rede neural. Solução da rede neural com aprendizagem profunda. Posso pedir patente? Posso. O que você faz? Você não pede a patente da rede neural, tá? Você não está inventando a rede neural. Porque a rede neural é basicamente um processo matemático. Né? Ela é uma conta, né? É um método matemático. Então, métodos matemáticos não são passíveis de patente. Tá? Eu não posso pedir isso do método matemático. Então, eu não posso pedir o registro. Eu inventei a rede neural, então ninguém vai usar. Não, isso é um método matemático, todo mundo pode usar. Tá? Mas o que eu posso pedir? Eu posso pedir, assim, olha, eu construí esse método usando uma rede neural para uma determinada aplicação. Tá? Então, essa aplicação e esse foco eu posso pedir. Tá? Então, isso é interessante. Então, você tem pedidos desde classificação de imagens, sequência baseada em atenção. Esse aqui é um pedido prioritário, por exemplo, de PPH, ele está sendo pedido mais... ele está sendo processado muito mais rápido. Sistemas e métodos de mobilidade de usuário com quantidade de múltiplos acessos. Então, você tem tarefa de notificação no comprometimento do usuário de downstream. Isso aqui é interessante porque os caras dão um nome, mas é assim, basicamente para mim, o Google pediu isso, de como ele indicar novos vídeos a partir do seu interesse. Né? Então, ele pega o mecanismo que ele aplica alguma coisa, tira o foco daquilo que é propaganda e registra o mecanismo. Tá? Então, quais são os benefícios da gente fazer? Eu tenho direitos exclusivos de comercialização. Aí são os direitos de patente, tá? Eu não sei se o Antônio já deve ter falado para vocês de patente, né? Exclusivo de comercialização, eu posso licenciar, criar barreiras de entrada no mercado, né? E outras proteções, aqui é bem rapidinho, a gente já está acabando. Outra proteção de software é registro da tela, que eu faço o quê? Eu registro a tela mesmo, design, layout, usabilidade, cor e ícones, tá? Eu protejo isso. Então, como a gente faz isso? Printa as telas e registra, tá? É como direito autoral. Isso é legal porque às vezes você desenvolve algum produto que tem algum layout bem específico e é importante. E a outra proteção são contratos, ok? Definir, assim, às vezes eu não quero fazer um registro, mas eu preciso, faz parte do meu negócio, principalmente em tecnologia, deixar a coisa clara, né? Definir os direitos da equipe, definir quem tem direito em cima daquilo e o que eu posso fazer ou não. A gente esquece de fazer contratos. A gente só lembra de fazer contratos quando existe problema. Né? E aí, quando existe problema, você não consegue mais fazer o contrato. Então, você está começando um negócio, a coisa está boa, estabelece contrato entre o que está acontecendo. Né? Você define regras de sigilo e uso. Né? Olha, você faz parte da equipe, você foi contratado, por exemplo, na Village a gente desenvolve software, a gente tem contrato de sigilo com todo mundo que faz parte da equipe de TI, né? Porque eu estabeleço um negócio claro e deixo claro, olha, você não pode sair, você não pode levar isso para fora, você não pode dividir isso com ninguém, depois que você sai da empresa, você não pode atuar tanto tempo em cima desse tipo de negócio. Então, existem determinadas regras que você estabelece entre sócios, entre equipe, entre contratados, entre terceiros que estão fazendo isso, que você define isso e evita muito problema. Tá? Isso também é uma proteção de negócio. E às vezes a gente esquece desse tipo de coisa. Tá?
É isso. Acho que eu passei um pouco do meu tempo, né? Bastante do meu tempo. Se tiver perguntas aí, se quiser, a gente responde rapidinho, para não estender muito aqui. Então, Otávio, obrigado pela palestra. É bastante conteúdo, né? A gente sabe que tem bastante coisa, né? Mas foi bem bacana. Tinha uma pergunta assim, mas durante a palestra, o Marcelo Vieira, né? Ele perguntou, deixa eu ver aqui, está no chat aqui do Zoom. Aqui, o Marcelo Vieira. Parabéns. Um software normalmente tem novas versões e o código-fonte é alterado. Como é tratado o registro das novas versões? Ali no meio da palestra ali você já respondeu essa. Isso. Quer dar um enfoque rapidinho nisso, Otávio, para que o Marcelo possa ter uma resposta mais direta, digamos assim? Como eu falei, Marcelo, o interessante é você analisar se você não perdeu a identidade do teu software, né? Porque no fundo, como é um código-fonte, é um registro de código-fonte, você consegue saber se a identidade daquilo foi muito alterada ou não. Eu fiz uma refatoração gigante no meu software, né? Ou fiz várias refatorações durante muito tempo e essa versão que eu tenho hoje não tem nada a ver com a versão que eu tenho vamos falar assim, às vezes isso demora 1 ano, 2 ou 3 anos, ou 5 anos atrás, né? Aí você faz um novo registro, tá? Mas se você vê que a identidade está ali, você consegue reconhecer claramente que aquele software ainda é o mesmo que você tem, eu não acho que existe necessidade de você fazer um novo registro, tá? E a atualização, entre aspas, é um novo registro mesmo, você compacta tudo e faz tudo de novo. O que a gente faz normalmente é indicar que aquele registro é vinculado ao registro anterior. Então, aí você faz só uma cadeia de vínculos entre um registro e outro. Mas a indicação principal que eu tenho é essa, né? A gente, como desenvolvedor, você reconhece, você sabe quando você está mudando a coisa que está completamente fora ou quando não, né? Então, eu acho que esse é o melhor método de você, você saber isso. É o melhor jeito de você conseguir reconhecer mesmo quando fazer um registro de software novo ou não. Legal. O Edemar, bom dia, Edemar, sempre participando com nós aí. No caso de 20 programadores trabalhando no mesmo produto da empresa, na hora de registrar, quem é o titular? O que a gente faz? A gente coloca o titular, eu colocaria o titular como empresa. É o mais fácil, tá? O que você pode fazer? Você tem algumas opções. Se os teus programadores são contratados pela empresa, tá? E eles são funcionários, eles já têm por vínculo empregatício a transferência automática do que eles produzem para a empresa, tá? Então, o que ele produz, ele obrigatoriamente passa isso para a empresa. Então, eu não tenho necessidade disso. Se eles são sócios e você achar interessante, você pode colocar eles como autores, ok? Eu indico eles como autores. Todo autor de um software tem que assinar um termo de cessão de direito autoral para o titular, ou seja, para a empresa. Então, o que você faz? Você pega todo mundo que está ali e transfere esses direitos de cessão para a empresa e a empresa se torna dona. Então, você não tem problema, tá? Como você define isso? Se você tem contratos de trabalho e contratos, eu preciso pegar o termo de cessão de todo mundo? Não, eu vou pegar o termo de cessão de quem eu acho que é importante não ter contrato, por exemplo, sócio que é desenvolvedor, ou o sócio, eu coloco só os sócios desenvolvedores, por exemplo, como autores, né? Não só desenvolvedores, mas talvez os que participam no desenvolvimento. Às vezes o cara não é programador, mas ele é a ideia e ele desenha o sistema, vamos dizer assim. Ele também desenvolve. Então, você pega esses caras e põe eles como autores, eles transferem a sessão, transferem esses direitos para a empresa e a empresa se torna dona. Os programadores registrados por contrato de trabalho automaticamente já cedem esse direito para a empresa, para quem é o empregador delas. Tá? Isso está na legislação trabalhista, inclusive. Isso é bem pacificado e não tem erro. O que você produziu para a empresa como código-fonte é da empresa, tá? É do teu empregador. Se isso é um terceirizado, eu contratei uma outra empresa para desenvolver isso para mim,
eu acho extremamente importante você ter isso no teu contrato de prestação de serviço. Tá? Olha, todo o código-fonte que a tua empresa desenvolveu é meu, né? E os direitos são meus, é da minha empresa, não da sua. Porque ele pode te entregar um trabalho e os direitos ainda serem deles, né? Se isso não tiver, claro, no contrato de terceirização. Né? Por isso que os contratos também são uma parte importante da proteção. Então, eu tenho certeza que isso eu vou poder registrar e isso vai ser meu. Tá? Senão, isso pode gerar briga. Né? O melhor jeito de você evitar briga e problemas é você deixar a coisa clara. Como você deixar a coisa clara? Você faz contrato. Você faz contrato e todo mundo assina. Contrato bem feito e redigido, você evita um monte de problemas. Né? Depois que a coisa tá quebrando, tá todo mundo brigando, aí já não resolve mais. Né? Legal, Otávio. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta ali, mas eu acho que eu já vou passar o contato do Antônio para o Marcelo aqui, né? Que é quanto custa um registro de software. Então, já vou fazer a conexão aqui. Nós vamos aproveitar, eu acho que tem mais uns 2 minutinhos ao menos aí para o Antônio também dar uma palavrinha. Né? Como ele é o nosso diretor regional da Village aqui na região, o contato mais próximo, então, por favor, Antônio, também se manifesta, se já tiver na ponta da língua essa resposta aí, já pode responder para o Marcelo, e senão a gente passa o contato depois, vocês trocam figurinha. Sim, o Marcelo, passa o contato do Marcelo para mim e eu faço contato com o Marcelo. Tá, Marcelo? Bom, gente, meu nome é Antônio, vocês podem ter visto, nós atuamos para pessoas jurídicas e físicas que se preocupam com a propriedade intelectual num todo, tá? Com isso, a gente garante a proteção da marca e produtos, como também a vigilância da mesma durante a sua vigência, porque não basta só fazer o registro, existe uma vigilância, e nós temos um departamento de colidência muito bem desenvolvido pelo Otávio, a equipe, como todo o nosso sistema, o Otávio é responsável pela equipe dele, além do conhecimento que eles têm da propriedade industrial, nos ajuda muito essa vigilância durante a vigência, tá? Obviamente, a gente evita com isso a perca de marcas e produtos, né? Que após anos de investimentos, anos de consolidação, acabam perdendo esta marca e esse produto e até mesmo pagando indenizações. Nós temos casos do SolidWorks, por exemplo, que através de uma plataforma eles identificam quem usa pirataria. Nós já tivemos recentemente empresas pagando mais de R$30 mil ou se obrigando a comprar uma licença legal deles, gente. Isso acontece muito nesse meio de software, tá? Por isso, então, a gente tem a parceria com o Trilopolo, né? Que a gente agradece ao Juremir, a diretoria, ao Edson também, em especial a equipe, né? Que isso nos dá uma tranquilidade bastante grande de saber que nós estamos servindo a todos os associados de uma forma com maiores facilidades, né? E não é só valores, é toda a alimentação, procedimentos e acompanhamentos, tá? Vocês viram o vídeo da institucional da Village? Nós temos uma estrutura, um profissionalismo bastante grande. O Otávio, agora, que eu fiz questão desse convite em falar a linguagem específica de software, que é a atuação mais importante no momento, que eu agradeço muito, tá, Otávio? E como dito, através de um software tem a marca, é muito importante. Lembrem, não teve uma palestra que eu assisti do Trino, seja em qualquer evento, que o palestrante não falou na propriedade intelectual, não falou na marca e não falou na necessidade de proteção. Eu acho que esse fechamento, Edson, que a gente trouxe agora com o Otávio, ele é de suma importância. Tá? Tudo que foi abordado durante o ano se falou em propriedade intelectual, em todos os temas. E está aí a prova de que nós temos essas condições de oferecer e a parceria do Trino vem contribuir com isso aí. Marcelo, me espera, Marcelo. Perfeito. Legal, Antônio. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Contato, enfim, para fazer o contato com o Antônio, pode nos contatar aqui pelo Trinopolo, que a gente repassa, né, inclusive, todas essas condições para fazer esse trabalho aí de registro, né? Uma palavrinha final, Otávio? Estamos encerrando. Bom, obrigado aí pela oportunidade novamente. É muito detalhe, né? É muita coisinha que tem, é muita opção. Acho que é bem extenso a coisa, mas eu espero ter dado pelo menos uma pincelada aí para vocês poderem ver as opções, abrir um pouco a questão de pensar em coisas que não só, né, eu não quero que o cara copie ou não quero que ele use a minha ideia ou não, né? Eu acho que vai um pouco além disso.
E a outra coisa é que é possível, sim, você ter patente de software, como eu mostrei em alguns casos, que eu acho que isso é interessante, porque às vezes a gente acha que não pode ter, porque isso era bem marcado, mas isso mudou com o tempo e eu acho que é possível a gente, para determinadas situações, sim, a gente fazer esse registro de patente, como a gente está tendo muito aqui no Brasil. E, claro, se tiverem dúvida, meu e-mail estava aí, mas o Antônio pode passar e está aberto. Olha, estou com dúvida nisso, estou com esse caso específico, quero... o que você me sugere fazer nisso daqui? Isso independente... apesar de tudo, a gente gosta de incentivar as pessoas a se preocuparem com a proteção e com os seus ativos, e isso independente se elas vão fazer o registro agora ou vão fazer depois, né? Mas é importante a gente ter essa opção. E aí, o meu e-mail eu deixei meu e-mail, mas o Antônio tem meus contatos. Podem me mandar e-mail à vontade, não tem problema, pode entrar em contato que a gente responde com o maior prazer, o maior cuidado, e estamos à disposição aí para todo mundo, ok? Bem. Obrigado aí. Obrigado, Otávio. Muito obrigado, gente. Antônio. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo Zoom, pelo Facebook. Eu lembro que esse conteúdo ele fica gravado, então a todos que nos assistirem posteriormente também, obrigado. E estamos aqui para intermediar qualquer tipo de dúvidas que venham a surgir posteriormente, né, que a gente pode levar esse esclarecimento, porque o nosso trabalho aqui é justamente isso, tentar ajudar as empresas a proteger aquilo que é o bem mais valioso das empresas. Então, obrigado a todos pela sua participação. A gente reforça o nosso agradecimento aos patrocinadores, a HDN Digital e a Sicredi, e também a parceria da Villagem para a realização desse evento, né? Tenham todos um bom restinho de ano, faltam ainda alguns dias, não vamos salvar o mundo, mas vamos levar com fé, com força, com saúde, por favor. Tome bastante cuidado e boas festividades de final de ano a todos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.